Oi, pessoal! Hoje vim fazer um vídeo mais juntinho aqui, conversando com você sobre os livros que eu tô lendo nesse mês. Na verdade que eu li, né, porque agora já iniciou o mês de maio, mas os livros que eu tô lendo e remoendo aqui no mês de abril. O Manual do Epicteto, para mim, foi um achado, foi maravilhoso, ele abre a minha mente e ele me faz refletir muito, então, quando eu estou em alguns momentos mais introspectiva, mais depressiva, eu costumo ler algumas passagens dele, e é o que me coloca o pé no chão, então ele é tipo um livro que eu preciso carregar em todos os lugares, porque ele tem uns insights muito bons, e também um irmão desse livro, que é o livro do Sêneca, sobre a brevidade da vida, também é um livro que é excelente. Só que eu não tenho mais ele aqui porque eu emprestei e não me devolveram. Aí eu preciso ir atrás desse livro de novo, mas ele é tão bom quanto esse e é um dos que eu não consigo tirar da minha mochila se caso eu tivesse ele comigo de novo. Ele é muito reflexivo, então deixa eu ver se eu acho um dos insights que eu tirei aqui para mim. Um dos insights que eu mais gostei foi o do número 7 aqui, porque ele é todo em numerozinhos, né? E o número 7, ele compara a nossa vida como uma viagem de navio. Então ele fala que a gente atraca, né, em um porto e a gente sai desse navio para conhecer o ambiente, para viver a nossa vida ali, mas a gente sempre tem que estar em mente que a nossa vida pertence ao navio, né? Então a gente tem que sempre estar de olho no navio para quando o comandante lá chamar nós, o capitão chamar nós, a gente possa escutar e assim retornar ao navio, né? Senão, caso contrário, a gente iria sofrer e causar sofrimento nas pessoas e coisa assim. E aí uma frase que eu escrevi aqui sobre esse capítulozinho aqui é: somos passageiros do navio, nada do que está na praia pertence realmente a você. Se o navio atraca no porto, vai servir-te de água doce e pode ser que a caminho disso suplementes com um caracolzinho ou uma cebolinha. É preciso manter o pensamento no navio e continuamente atento a ele, por receio de acontecer de não seres chamado pelo comandante e, se fores chamado, largar tudo a fim de não ser amarrado e jogado a bordo como os carneiros. O mesmo ocorre na vida. Se a ti forem dados em lugares de uma cebolinha ou um caracolzinho, uma pequena esposa ou uma criança, nada fará oposição a isso. Mas se o comandante te chama, corre para o navio, abandona tudo sem sequer olhar à tua volta. Se és velho, nem mesmo te ponhas a uma grande distância do navio, para não deixar de ouvir a chamada. Sem palavras. O segundo livro foi Reflexões do Marco Aurélio, tá? Meditações, quer dizer, não reflexões. E é bom, mas ele não me prendeu tanto quanto o outro, talvez porque ele não é em capítulo, sabe? Mas é em texto, corrido, assim. E eu também grifei alguma coisa, sabe? Só que, não sei, ele não me pegou tanto quanto o Manual do Epicteto e o do Sêneca. A vida de cada ser humano é curta, e embora a tua esteja quase no fim, não respeitas a ti mesma e fazes tua felicidade depender de outras almas. O presente é tudo do que se pode ser privado. Afinal, tudo que se tem é o presente, e a perda daquilo que não se possui não é possível. O próximo que eu li foi o da Clarice. Esse aqui eu ainda não terminei, é o Água Viva. Ele é... Ainda não tirei conclusões, na verdade, não sei dizer bem certo o que ele representa para mim. É um texto bem complicado, porque ele meio que não tem início e nem fim, sabe? É tipo os pensamentos dela. Sabe quando a gente pensa coisa aleatória assim? Ela estava pensando e estava escrevendo. Então, não é uma história, não tem um contexto, é só os pensamentos dela que ela coloca aqui.
Mas ele é bom, sabe? Tem umas frasezinhas aqui também que me pegaram, só que eu não consegui terminar ainda. Então, ainda não tenho nenhum parecer sobre ele. Minhas desequilibradas palavras são o luxo de meu silêncio. O presente é um instante em que a roda do automóvel em alta velocidade toca minimamente o chão, e a parte da roda que ainda não tocou, tocará num imediato que absorve o instante presente e torna o passado. O próximo livro que eu comecei foi o Utilitarismo, do John Stuart Mill. Porém, não consegui terminar, nem consegui começar, na verdade. Eu comecei, mas as palavras não faziam sentido. Eu descobri que eu sou muito burra para ler esse tipo de livro. E era como se eu estivesse lendo em português, só que as frases estavam em russo, porque eu não entendia bulhufas do que está escrito aqui. Então eu preciso melhorar muito a minha capacidade de interpretação e de leitura para depois voltar a ler esse livro, porque eu não consegui entender nada. E agora, nessa última semana, o último que eu peguei foi o Mistério do Trem Azul, da Agatha Christie. E esse livro aqui tem uma história para mim, porque ele era do meu pai, que já faleceu. Então ele é bem antigo, né? As folhas já estão amareladas e, enfim, deterioradas com o tempo. E ele é de capa dura, ele é bem robusto, assim, ó. As folhas já estão bem marcadas. E eu nunca li esse livro. O meu pai tinha uma coleçãozinha de livros. Deixa eu até pegar os outros aqui para vocês verem. Os outros são Um Erro Judiciário, Médicos em Perigo e Com Licença, Vou à Luta. Os três são de capa dura, também bem antigos. Todos já estão mais amarelados e estragadinhos ali. Mas esses aqui eu também nunca li. O único que eu li e que não tá aqui é... Eu vou deixar uma foto que eu não lembro direito o nome. É Eu, Cristiane, Drogada, Prostituída. Cristiane, Cristina, não me lembro o nome direito. Aquele eu li, gostei bastante. Só que eu emprestei também e não me devolveram. Aí eu tô sem ele. E aí eu tô lendo esse, né? Eu comecei com o Mistério do Trem Azul. E tô gostando. Apesar de não ter lido bastante, tô na página 45. É interessante, assim, o jeito que o autor escreve, sabe? Às vezes ele se contradiz, assim. Acho que eu nunca tinha lido um livro que sabe, o autor dá a sua opinião no decorrer do livro e depois ele muda de opinião, sabe? Deixa eu ver se eu acho uma partezinha disso. Ó, é no segundo parágrafo do livro. Era um homenzinho com cara de rato. Um homem, dizer-se-ia, que jamais poderia desempenhar qualquer papel importante, ou atingir a proeminência de qualquer esfera de ação. E, no entanto, ao precipitar-se para tal conclusão, o observador estaria enganado, pois esse homem, por negligente e insignificante que pudesse parecer, desempenhou papel importante nos destinos do mundo. No império onde reinavam os ratos, ele era o rei dos ratos. Eu gostei dessa parte de, no entanto, ao precipitar-se para tal conclusão, o observador estaria enganado. Gostei. Daí já no segundo parágrafo me pegou, né? Porque eu gostei dessa frase e tô gostando da história. Ainda não cheguei no tchan da história, mas tô gostando. E esses foram os livros que eu li aqui Li e não terminei, né? Acho que o único que eu consegui terminar foi o do Marco Aurélio, do Epicteto. E o resto eu meio que abandonei pela metade. Mas, se eu não tô gostando, eu não vou continuar. Eu sei que o Utilitarismo é um livro que, se eu me forçasse a ler, eu não ia entender nada, eu ia perder meu tempo e eu ia só me estressar com ele. Então, eu vou guardar ele para no momento que eu estiver mais preparada intelectualmente para entender o que ele tá querendo dizer, porque eu não entendi nada. Nossa, quase que eu esqueço de falar do outro livro que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro Chamas Prateadas? Chama de Ferro. Chama de Ferro do Quarta Asa. Porque... Só que eu não tenho o livro, eu tenho só ele no computador. E aí eu leio ele, né, no computador. Então,
Eu li, acho que o Quarta Asa também esse mês. Eu li inteiro ele, o primeiro livro da saga, da série, da trilogia. Não sei como eu chamo aquilo. Mas ele é muito bom, muito bom. Tá o Quarta Asa, o Chama de Ferro também tá ótimo. E o próximo é o Tempestade de Ônix. Ele tem mais de 1000 páginas, o Chama de Ferro. Eu tô quase terminando ele. E eu acho que eu teria lido ele mais rápido se eu tivesse físico. Só que como é no computador, dói bastante os olhos. E aí eu não consigo ler tanto ele, mas é um dos que eu mais leio. Tchau, beijos, me avisem se vocês leram algum desses aqui que eu tenho em capa dura, que era do meu papai. E porque eu nunca tinha ouvido falar desses aqui. Então, se vocês tiverem algum feedback para dar deles, deixem nos comentários, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.